São 50 anos de história e lembrar o nosso padroeiro, São Francisco de Assis, escolhido para ser um espelho para nós aqui e que chegou muito perto daquilo que Jesus nos pede, né? Amor aos irmãos, amor à natureza, amor aos pobres. E 50 anos se faz necessário uma celebração digna de tanto tempo de lutas, doações, pessoas que ajudaram a fazer essa história. História que começou em 3 de novembro de 1968, quando a paróquia São Francisco de Assis foi fundada. Sua posse se deu 13 dias depois, em 16 de novembro, na reunião que veio oficializar a paróquia, cerca de 100 pessoas. O primeiro a assinar a lista de presença, Monsenhor Domingos Pinto de Figueiredo. E os dois últimos a assinar foram Frei Cônel e João Galdino Pereira. Com alegria, chegamos aos 50 anos da paróquia São Francisco de Assis. Tudo começou há 50 anos atrás. O primeiro bispo que nós tivemos a grande alegria de tê-lo aqui foi o Dom Gilberto Pereira Lopes. Logo em seguida, Dom Gilberto viu por necessidade crescer o campo de missão dentro da cidade, uma vez que a cidade também crescia. E aí foi obrigado a separar, criar uma nova paróquia. A criação da nova paróquia Catalão veio completar uma lacuna que existia. O Dom Gilberto viu por necessidade dos trilhos para cá criar uma nova comunidade paroquial. e olhando para aquela paróquia tão grande, que era só a Paróquia Mãe de Deus, com vários municípios em volta ali também. Foi separado as paróquias. Antigamente só tinha a paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus. Dom Gilberto anunciou que a paróquia, que nós íamos ganhar uma outra paróquia, e seria a paróquia São Francisco de Assis. Com esse olhar de pastor e querendo chegar mais próximo das suas ovelhas, ele então achou-se no direito de criar aí a paróquia São Francisco de Assis. São Francisco foi colocado como padroeiro para fazer uma homenagem aos nossos irmãos franciscanos que por anos estiveram à frente dessa cidade, enquanto a paróquia Mãe de Deus, que cedeu a velha matriz para que fosse realizado o primeiro casamento da paróquia São Francisco de Assis. 14 de dezembro de 1968, João Manuel da Silva e Wanda Torquato Silva. Assim que fundou a São Francisco, eu vim para fazer o meu casamento, pedi o padre para casar lá na Velha Matriz. Aí fez o casamento na Velha Matriz, mas foi pela São Francisco. Aí o casamento durou quase 49 anos. Não vai completar 50 anos, porque o meu esposo faleceu, tem 1 ano. Se ele estivesse vivo, eu ia completar agora 50 anos, dia 14 de dezembro. E vou continuar nessa religião até o fim da minha vida. Não pretendo sair daqui. O que significa essa paróquia para a senhora? A paróquia São Francisco, para mim, é assim, um dos meus caminhos. Consegui levar meus filhos tudo para São Francisco, está tudo lá. É um orgulho de ser paroquiano. O primeiro casamento realizado pela São Francisco foi o meu, feito pelo padre Monsenhor Domingos. Dom Gilberto Pereira Lopes, ele fez toda uma reunião com os padres que tinham, se não me engano, naquela época eram só 7 padres, né? E um deles era o Monsenhor Domingos Pinto Figueiredo. E o primeiro pároco foi o Monsenhor Domingos, que veio de Ipameri para cá. O Monsenhor Domingos, né, que então como o primeiro pároco daquela paróquia. Um senhor já de idade, enérgico. E ele foi o primeiro padre da nossa paróquia aqui em Catalão. Ele era um padre de grande sabedoria e ele rezava o tempo todo. E eu criei uma paróquia em Catalão, então ele foi para lá. Muito enérgico, no meio da rua ele dava aqueles piti, né, de chamar a atenção do povo, o traje das mulheres, o jeito do povo caminhar. Tinha que ser com fervor, ele gostava de muito fervor, porque ele
além do mais, ele tinha aquele estresse, era nervoso, mas todo mundo falava que era doença mesmo. Também era um santo. Ele era um padre de grande sabedoria. Pediu assim, vamos começar cada um dando um tijolinho, carregando um tijolinho para começar a construção. Não se adaptou bem. E depois, então, veio definitivamente o padre João Glenn Pérez, que ficou aqui um determinado tempo. A primeira construção que eu sei do padre João Glenn foi aqui, onde é a capela, esse salãozinho das irmãs aqui. E depois, o terceiro mais próximo foi o padre Máximo Leorato, italiano. Diferente, uma pessoa diferente. Padre Máximo. O Padre Márcio chegou e já começou as atividades. Doou a vida dele quase todinha para Catalão. Um homem de Deus, um visionário, uma pessoa que aprendeu muito dessa igreja aberta a partir do Concílio Vaticano II. Ele era um homem que preocupava com o outro, com o ser humano. Ele valorizava a necessidade do apoio e da orientação ao ser humano. Foi o construtor da matriz São Francisco, que foi feito tudo com mutirão. Nós construímos quase tudo na base de mutirão, do pessoal da zona rural e daqui de Catalão. Fazia mutirão aos finais de semana e a população participava e colaborava. E ele já foi chegando, providenciando o terreno, os mutirões. Eu lembro que eu até conheci a pessoa, né, o casal que doou, o São Pedrinho. O São Pedrinho, se a gente for procurar em Catalão, ele deu terreno para muita gente, não só para a paróquia. Foi a ousadia do padre Máximo. Um homem de um pensamento mais puro possível. Então foi um olhar de pai para aquela comunidade religiosa e a comunidade cristã de Catalão, de um modo especial a paróquia São Francisco de Assis. Se não fosse a doação do padre Máximo, como é que nós íamos fazer uma igreja naquela época, com pouquíssimo habitante catalão, para construir uma igreja daquele tamanho? O padre Máximo foi um grande incentivador da SEBS. Ele que começou aqui em Catalão. Até as outras capelas não foi tão regime de mutirão como foi a matriz. Então, o trabalho do Padre Máximo sempre foi anunciar Jesus Cristo. A vida dele, ele só dedicava na paróquia São Francisco, para o nosso povo, para nós de Catalão. Hoje é só a lembrança dele. Uma lembrança muito boa que a gente tem dele. Numa das festas de São Francisco, que a gente foi festeiro, e no dia da alvorada, e a mãe do padre Márcio veio a falecer. E a gente não notou nada nele. E ele, como ele estava muito triste, né? Mas não demonstrou para ninguém, apenas me chamou de lado. Depois que terminou a festa, e me contou que a mãe dele tinha falecido, e que nem daria tempo dele viajar para ver o funerário da mãe. Ele pegou, só me comunicou e falou para mim não contar para ninguém, para não desanimar a festa, né? Ele chegou em nós e pediu desculpa. Olha, eu não pude ajudar muito bem na festa, porque naquele dia, 1 hora antes de vocês chegar para a alvorada, eu recebi uma notícia que a minha mãe tinha falecido. Isso foi o que depois que aconteceu, passou a festa, aí que ele comunicou com o pessoal. Ele falou, não contei, para não atrapalhar o andamento da festa. O trabalho que ele fez para a paróquia, criou a paróquia praticamente dito. Ele era uma coisa até curiosa. Ele ia em Cristalina, comprava os cristais, né? E ele punha tanto cristal na mala que eu chegava no aeroporto, a alfândega quase não deixava ele viajar. Ele chegava na Itália, vendia as pedras, né? E tirava o dinheiro da passagem e vendia, né, e trazia o resto do dinheiro para Catalão. E quer dizer que a vida dele ele só dedicava na paróquia São Francisco,
para nosso povo, para nós de Catalão. E ele fez um grande laboratório dos lugares onde ele passou, um laboratório onde o próprio Jesus era experimentado nessa parcela. Padre Márcio foi a peça mais importante que teve aqui na nossa paróquia São Francisco. Essa presença marcante do Padre Márcio no começo, de idealizar essa matriz ali, de construir esse complexo todo ali, de mostrar que realmente o reino de Deus precisava de uma estrutura física para poder evangelizar, catequizar, e assim foi ao longo desses anos todos. Lembrar dele é com muita saudade, né? É uma pessoa que conseguia transmitir aquilo assim, aqui eu estou bem. A presença dele irradiava qualquer coisa tocava a gente. Então, essa figura, é aquilo que eu falo. Bom demais lembrar o Padre Márcio. Bom demais. Fico feliz quando eu lembro dele. E não é nada mais justo do que você lembrar da passagem dele para o Catalão. O Catalão deve muito a essa figura. Muito obrigado, Padre Márcio. E juntamente com ele, mais tarde, juntamente com ele, o Padre Fernando, depois ficou o Padre Fernando, ficou ali mais ou menos 20 anos também, né? Então, marcou a história da criança, do adolescente, do jovem, dos adultos, né? O Padre Fernando ali também. Eu passei quase 20 anos aí e, meu Deus, quanta saudade. Pois bem, estou dizendo que está de parabéns à paróquia tão abençoada de São Francisco de Assis aí em Catalão. Passei alguns anos com o Padre Máximo, que com certeza do paraíso está abençoando esta paróquia e esta comunidade paroquial. Eu posso dizer que foram os meus melhores anos da minha vida. Passei os meus melhores dias, poderia dizer, com imensa saudade. Portanto, eu sinto como que agradecer a Deus desta oportunidade. Meu grande abraço e com imensa saudade aqui da Itália, o Padre Fernando. Deveu-se a Padre Márcio e tantas outras pessoas. E tantos outros que foram somando no campo da evangelização das pastorais. E elas são outros padres coadjutores, as lideranças desses movimentos e dessas pastorais, e, enfim, uma gama enorme de pessoas. Ao longo de 50 anos, muitos paroquianos partiram para junto de Deus. Aqui, apenas alguns que ajudaram a escrever essa história. Quando desmembrado estávamos sem um templo, né, próprio para se poder celebrar as missas e promover o encontro do povo de Deus. O olhar dos pastores, tanto o Dom Gilberto primeiro, o Dom Antônio e depois o Dom Tarcísio também. E com isso o Dom Guilherme confirmou muito essa caminhada da paróquia. E hoje, ao celebrar como a administradora está presente nesses 50 anos, é motivo de muita alegria.
Alegria porque agora a paróquia, por exemplo, eu acho que estava no pensamento do padre Emerson Costa de poder, ao celebrar os 50 anos, dando à comunidade católica, a cidade de Catalão e a diocese, a beleza dessa nova matriz. É um ponto de referência na cidade, não só pela religião que ali praticam, mas pela beleza. Compôs um quadro que Catalão faltava. O padre Máximo construiu a matriz e o padre Emerson fez aquilo que Catalão, que eu falo que nem merecia uma obra tão bonita daquela, né? E com dinheiro da comunidade. Comunidade que participou de tantos eventos. Todos com renda revertida para a construção da matriz. Comunidade que viu a obra acontecer, obra que ainda não terminou. E como o reino de Deus precisa ser construído dia a dia. E para o futuro, o que projetar? Quais são os desafios desta jovem paróquia que chega ao seu meio século de vida? Temos o desafio das comunidades que crescem e muito, e os operários são poucos, né? Poucos padres, poucas religiosas, poucos líderes de movimentos e pastorais para poder ir a campo, né? Mas estamos fazendo a nossa parte. Que venham novos elementos para dar continuidade ao nosso trabalho, o trabalho da paróquia, que a paróquia não pode parar. Todos nós vemos até hoje uma igreja em franco crescimento, na missão, no apostolado, no social. Tudo que a gente já fez, que a gente ainda pode fazer. A paróquia São Francisco, para mim, é o meu porto seguro. A gente deve tudo a essa paróquia. Ficou para sempre, né? E vai ficar. Com o olhar de pastor de Dom Gilberto Pereira Lopes, lá no início, né? E hoje, concluindo toda essa caminhada de 50 anos, é motivo de muita alegria. E chegar neste momento é uma alegria enorme. São 50 anos e devemos celebrar com muito amor, confiança, alegria, entusiasmo, tendo sempre a consciência de que Jesus está em meio a nós, apontando o caminho sempre para frente. Vamos todos participar com muita alegria desta festa, onde você também faz parte. Que o padroeiro São Francisco de Assis ajude a paróquia a continuar crescendo em todas as dimensões.